Olá, queridos pais, tudo bem com vocês? Hoje o nosso trabalho, o nosso alvo são vocês, pais. Nós estamos aqui, tentando dar aí uma continuidade ao nosso curso de pais, já que foi interrompido por causa dos acontecimentos aí, em relação ao distanciamento social. E nós queremos hoje trazer uma palavra para o teu coração, encorajar você nessa missão de pai, nessa missão de mãe. Essa palavra também serve, pode ser muito bem aproveitada num contexto de liderança, seja num contexto de liderança ministerial e até mesmo, por que não dizer, num contexto de trabalho. Mas queria que você, pai que está me ouvindo, mãe que está me ouvindo, que está nos ouvindo, realmente abrisse o teu coração para essa verdade. Nós vamos falar sobre construir altares para a próxima geração. É algo que nós precisamos entender, que é uma incumbência de Deus para a nossa vida, construir altares. Altares para quê? Para que os nossos filhos, a nossa descendência continue adorando a Deus, continue celebrando ao Rei dos Reis. Amém? Eu queria que nesse momento você pudesse fechar os teus olhos por um breve momento e imaginar o futuro dos teus filhos. Como será um futuro breve, pensando aqui em alguns anos, 3, 4, 5 anos, como serão os seus filhos, onde eles estarão, como eles estarão se comportando em relação a Deus. Agora pense daqui a 5, 10 anos, como eles estarão, talvez já constituindo famílias, talvez já se tornando pais, como eles estarão em relação a Deus. Agora pense um pouco mais longe, talvez daqui a 20 anos, 30 anos, como os seus filhos estarão, como os seus discípulos estarão, se esse for um contexto eclesiástico, ministerial. Será que os nossos filhos, num tempo mais curto, 5 anos, num tempo mediano, a 10 anos e a 20, 30 anos, será que eles estarão firmes, andando nos caminhos do Senhor? Será que eles ainda continuarão zelosos? Serão verdadeiros adoradores, como a palavra diz? Será que eles serão servos de Deus? Será que eles continuarão ou até mesmo intensificarão aquilo que nós começamos e que eles assistiram, nós vivemos? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder e que durante essa ministração nós tentaremos de alguma maneira ajudar você a entender. Amém? Queria que você orasse comigo nesse momento. Papai querido, em nome de Jesus, oramos ao Senhor, ó Pai, clamamos a Deus que o Senhor nos dê realmente um instinto de paz, um instinto, Senhor, de líderes, Senhor, nesse momento, que o Senhor ative, Senhor, o nosso modo de pensar no futuro, que nós possamos vislumbrar, Senhor, Pai, a vida dos nossos filhos, Pai, projetar eles, Senhor, lá na frente, Senhor, de forma especial, para a vida contigo, Senhor, que nós possamos aprender hoje, Senhor, Pai, como conduzi-los e o que fazermos para que eles realmente, Senhor, passe o tempo que passar, eles continuem te adorando, continuem te servindo, continuem temendo o teu nome, continuem, Senhor, sendo fiéis a ti. No nome de Jesus, nos mostra, Senhor, o que fazer, como fazer, o que mudar, Senhor, o que acrescentar e o que tirar, para que nós sejamos, então, construtores de altares para a próxima geração ou para as próximas gerações. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Então vamos lá, vamos conversar então sobre legado. Essa palavra legado pode ser melhor compreendida, talvez seja uma forma mais comum de expressão, falar sobre herança. Mas legado é mais do que herança, porque inclui uma herança espiritual que talvez falando só de herança nós iríamos nos limitar a falar sobre coisas terrenas. Então nós vamos falar um pouquinho sobre legado e de forma especial legado espiritual. Como pais naturais que somos, pais emocionais e pais espirituais, nós precisamos saber muito bem o que fazer, porque você não está aqui nessa terra apenas trabalhando para deixar uma herança natural, riqueza, bens, talvez formar o teu filho profissionalmente. Você precisa fazer mais do que isso, querido, porque ele pode sim ser alguém bem sucedido financeiramente, mas alguém que se abala facilmente na área emocional, alguém que desiste facilmente de andar com Jesus, e de zelar pela vida espiritual. Então você é pai, você é mãe, não apenas natural, mas emocional e espiritual. Amém? A princípio eu queria que você entendesse que filhos são como páginas em branco, e qualquer pessoa que passe pela vida deles tem a oportunidade de rabiscá-la ou
de realmente escrever uma história de valor. E a pergunta que eu faço para você agora é: o que você está fazendo com essa página em branco que Deus colocou na tua mão? Os seus filhos são páginas em branco que Deus, nos incumbiu de escrever uma história. Escrever uma história na vida dos nossos filhos é deixar um legado. Escrever uma história na vida dos nossos filhos é criar memórias, é gerar memórias que vão conduzi-los em momentos difíceis, em momentos decisivos. Eles precisam se lembrar de mim e de você como pais, como nós conduzíamos a nossa vida nessas ocasiões e como eles também poderão se espelhar para decidir. Então, pense nisso, querido pai, querida mãe, querido líder, como você está lidando com essa página em branco que Deus colocou na tua mão. Você está simplesmente rabiscando de forma descuidada ou está planejando com Deus escrever uma história abençoada, uma história linda na vida dos teus filhos. Amém? Amém. Olá, pessoal. Saudade de todo mundo também. E vamos aqui, eu e Valdir juntos, ter um tempo com vocês. Com certeza temos pais e mães aí nos acompanhando, então decidimos fazer junto, conversarmos juntos sobre esse assunto aí, dos nossos filhos. Então, como o Valdir já iniciou falando, então nós somos como que construtores de lembranças na vida dos nossos filhos. Esses altares são nada mais do que isso, nós construirmos ali intencionalmente, propositadamente, lembranças que marquem a vida deles para sempre, e que eles consigam transmitir isso para as gerações vindouras ainda. Então, uma das incumbências divinas para pais e líderes é justamente essa: construir memórias, marcar positivamente a vida dos nossos filhos, ajudá-los a se lembrar de que seus pais serviram a Deus e que isso fez a diferença em suas vidas. Então esse é um dos nossos papéis, um dos nossos propósitos mesmo como pais: servir a Deus de uma forma excelente, com excelência, com zelo, com dedicação, com todo amor, e não só eles assistir nós fazendo isso, mas que eles estejam conosco nisso, Muitas vezes nós temos que comunicar a eles a importância que eles têm no nosso ministério, se nós estamos aí pregando a palavra, ministrando, aconselhando, nós incluirmos eles nesse propósito, então eles vão se lembrar disso, que eles viram seus pais fazendo e não só viram, como acompanharam, e isso marcando a vida deles mesmo, para que quando eles tiverem seus filhos, eles façam da mesma forma e que isso seja um marco, na vida deles, de forma que quando eles estiverem, nesse papel, no nosso lugar aí como pais já, e como pais tendo os seus filhos e filhos espirituais, que eles venham a fazer aquilo que eles viram nós fazendo, Eles vão se lembrar e então praticar, Então isso ajudará eles a permanecer firmes e não se desviarem dos caminhos eternos, porque eles vão se lembrar: o meu pai fazia assim, a minha mãe fazia assim, Eu via eles nos momentos difíceis, eu via eles chorando, eu via eles de joelho orando, mas também eu via eles, sorrindo, se alegrando com os milagres, com aquilo que Deus fez na vida deles. Então eu também vou fazer isso, Isso que nós devemos construir, na vida dos nossos filhos. Amém. Eu queria convidar você a ler comigo Josué capítulo 22, versículo 1 ao 4. Depois nós vamos dar continuidade em alguns versículos específicos desse mesmo capítulo 22 de Josué. Essa história fala das 12 tribos de Israel, fala de um contexto em que 9 tribos e meia decidiram viver além do Jordão e 2 tribos e meia decidiram ficar então aquém do Jordão. E nós vamos ver que algo interessante aconteceu, logo que eles tomaram então posse daquela terra, que eles desbaratinaram o inimigo, e nós vamos entender melhor lendo essa história. Josué capítulo 22, versículo 1 ao 4. Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés e lhe disse: vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou.
Durante muito tempo e até hoje, vocês não abandonaram seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, lhes entregou. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu do outro lado do Jordão. A história é mais longa do que nós estamos lendo, mas para você entender rapidamente, quando Deus ordenou que o povo de Israel tomasse posse da terra prometida, 2,5 tribos dessas 12 tribos, eles decidiram ficar, habitar permanentemente antes de entrar na terra prometida, ou seja, antes de passar o Jordão. E negociaram, oraram a Deus, Deus aceitou que isso acontecesse. Porém, eles teriam que, antes de tomar posse dessa terra, eles deveriam passar o Jordão junto com as outras tribos, lutar contra os inimigos que estavam lá na terra de Canaã, e depois que esses inimigos fossem vencidos, eles então deixariam os seus irmãos, essas 9,5 tribos em Canaã, e voltariam a habitar aquém do Jordão. Isso aconteceu, a palavra diz que Moisés aprovou, eles foram, cumpriram a sua missão, ajudaram o restante do povo de Israel e agora estavam voltando então para tomar posse, para habitar permanentemente antes de passar o Jordão. Agora em Josué 22:10 diz assim: quando chegaram a Geliote, perto do Jordão, antes ainda de voltarem para o seu lugar permanente, perto do Jordão, em Canaã, as tribos de Ruben, de Gad e metade da tribo de Manassés construíram um importante altar ali junto ao Jordão. Queria que você prestasse atenção nisso, que eles construíram um importante altar junto ao Jordão. Antes de retornarem para suas casas, para sua habitação definitiva, eles constroem um importante altar. E o texto continua dizendo: e quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído um altar na fronteira de Canaã e Geliote, perto do Jordão, no lado israelita, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Ou seja, essas 9,5 tribos, olharam para aquilo que eles estavam fazendo e pensaram: essas 2,5 tribos, eles ficaram loucos. Eles estão perto de construírem heresias, de abandonarem a Deus, de idolatrar outros deuses pagãos. E eles simplesmente ficaram em estado de choque e se levantaram todos para guerrear contra essas 2,5 tribos, porque achavam que eles estavam se desviando dos caminhos do Senhor. Em Josué 22:16 diz assim: assim diz toda a comunidade do Senhor: como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com o Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor construindo um altar para vocês, rebelando-se assim contra ele? Você entendeu, o que aconteceu? Antes de conversar a respeito, eles criaram essa ideia. Eles estão se rebelando, eles estão próximos de abandonar a Deus. Nós precisamos tomar uma atitude e vamos guerrear contra os nossos próprios irmãos para colocar a casa em ordem. E a primeira lição que nós tiramos aqui, querido, queria que você entendesse: se você decidir nesse dia de hoje, ser um construtor de altar para a próxima geração, queria que você entendesse que muitas pessoas não vão entender muitas vezes as tuas atitudes. Quando você falar que você está fazendo isso, algumas pessoas vão dizer: esse cara está louco, vai se desviar. Essa mãe, esse pai, eles não estão batendo bem da cabeça. Então é isso que aconteceu lá com aquelas 9,5 tribos, em relação a essas 2,5 tribos. Eles simplesmente não entenderam a importância de construir memórias para as próximas gerações. E interpretaram mal, julgaram sem conhecimento e estavam dispostos a guerrear contra os seus próprios irmãos. Se porventura isso acontecer com você, simplesmente continue, simplesmente permaneça firme no propósito de construir um altar para que os teus filhos, netos, bisnetos continuem firmes na presença de Deus. Você vai entender melhor agora o que significava esse altar. Mais algumas coisas, queridos, que eu queria que você ficasse atento. Uma possível condição, uma possível razão para essas 9,5 tribos terem esse comportamento de querer lutar contra os seus irmãos, é porque o passado de Israel já estava sendo marcado por quedas na fé. Israel já tinha pecado muitas vezes antes, de forma semelhante, construindo altares, idolatrando deuses pagãos.
E essa era a consequência de muitas vezes Deus abandonar Israel e eles caírem nas mãos dos inimigos. Então, né, quando aquelas 9 tribos e meia viram aquela cena, eles pensaram, vai acontecer de novo, nós vamos nos desviar do caminho do Senhor, o inimigo vai se apoderar das nossas vidas. E então, né, eles foram naquele momento ativados nas suas lembranças ruins do passado, né? Então, o que eu percebo é que essas 9 tribos e meia, eles estavam focados no passado ruim que tiveram e apenas no presente. Eles não pensaram no futuro, eles não pensaram que aquele altar poderia ser algo, né, visando o futuro. Eles mencionaram, se você for ler o contexto, você vai ver que eles mencionam essas experiências ruins do passado. E o que eu queria trazer para a nossa realidade, talvez você não esteja muito animado para construir um altar aí para as próximas gerações, porque a tua experiência como filho, porque a tua experiência até mesmo como discípulo possa ter sido ruim no passado. E talvez você não veja uma necessidade. Agora pense, querido, se você tivesse recebido, né, esse legado espiritual de um pai, de uma mãe, de um líder, um legado espiritual poderoso, como seria a sua vida em Deus nesse momento? A nossa memória ruim, as nossas memórias ruins não devem nos dirigir para sempre. Você precisa colocar um ponto final nessa influência das memórias ruins do teu passado. Talvez a nossa experiência tenha sido traumatizante, talvez o nosso pai, a nossa mãe ou os nossos líderes anteriores, eles tenham nos traumatizado, tenham nos dado tão mau exemplo que agora a gente, né, esteja numa condição de desmotivação para construir altares para o futuro. Então, querido, queria animar você a continuar essa construção. Queria ler ainda para concluir esse texto, Josué 22, 21, que então fecha essa história e diz assim: então as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel: o poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, Ele sabe e que Israel o saiba, se agimos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupem hoje. Se construímos nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos holocaustos e ofertas de cereal ou sacrifícios de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça conta disso. Ao contrário, nós fizemos isso temendo que no futuro os seus descendentes dissessem aos nossos: que relação têm vocês com o Senhor, com o Deus de Israel? Homens de Ruben e de Gade, o Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês não têm parte com o Senhor. Assim os seus descendentes poderiam levar os nossos a deixarem de temer ao Senhor. E por isso é que resolvemos construir um altar não para holocaustos ou sacrifícios, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês e as gerações futuras de que cultuaremos o Senhor em seu santuário com nossos holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Então no futuro os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte ao Senhor. Quando nós lemos esse texto, nós entendemos a motivação de alguém que está construindo um altar para a próxima geração. E eles simplesmente, querido, temem pelos seus filhos, pelo futuro dos seus filhos, de forma especial pelo futuro espiritual dos seus filhos. Quando nós vemos a realidade das atitudes dessas 2 tribos e meia, nós vemos atitudes que demonstravam valor pelas coisas de Deus. Eles realmente temiam a Deus e eles não queriam que os seus filhos, as próximas descendências, se desviassem do caminho do Senhor. Quando nós vemos as reais atitudes aqui, nós vemos que esses pais, essa geração de pais, eles amavam os seus filhos e eles sabiam que se seus filhos se desviassem do caminho do Senhor, eles iam sofrer, iam pagar um preço caro, por esse desvio, na fé. Então eles começam a construir algo que protegeria a vida desses filhos, contra possíveis mentiras, sofismas, contra possíveis desvios de conduta na fé, É assim, querido, no nosso futuro, no futuro dos nossos filhos, o inimigo vai colocar pessoas tentando desvirtuá-los da fé. E nós precisamos hoje construir altares para que, se isso vier a acontecer, a conduta na fé deles esteja garantida, protegida por amor a eles, por amor a Deus. Nós precisamos construir então altares, precisamos construir
pontes que vão trazer esses filhos do passado para o presente e pegar esses filhos do presente e vão transportar, né, essa memória de fé para o futuro. Então, construir altares é construir pontes também. E você? Quero fazer algumas perguntas para você. Como você vai demonstrar o valor que Deus tem para você? Qual que é a tua estratégia para que os teus filhos conheçam então o valor que Deus tem para você? Que estratégia você vai usar? Para que eles saibam, que eles realmente tenham essa convicção: meu pai, a minha mãe é apaixonado por Jesus. Que tipo de testemunho você está dando? O que eles estão vendo você fazer que constrói essa convicção dentro do coração dos teus filhos? Como você vai demonstrar o amor que tem por seus filhos e seus discípulos? Construa altares. Isso é sinal de amor pelos filhos, é sinal de amor por Deus. Como você está protegendo o futuro na fé das próximas gerações? E que tipo de ponte está construindo que conectará o passado? Porque Deus já fez muitas coisas no nosso passado. Nós precisamos trazer esse passado para o presente. Então nós precisamos construir pontes que conectam o passado com Deus a esse presente. E esse presente que nós estamos vivendo ao futuro dos nossos filhos. Fica essas perguntas aí para você responder. Amém? Amém. Então nós já sabemos que legado, né, é aquilo que se deixa através de um testamento, né? No natural, muitas vezes os pais deixam ali escrito, documentado ali no cartório mesmo, para que ninguém mude aquilo, né? O que eles querem deixar para cada filho, né? A quantidade de coisas para cada filho. Então isso é deixado documentado mesmo para os filhos, né, no natural. E nós, como que nós temos deixado esse testemunho, né, esse nosso legado para os nossos filhos, né? Isso que é algo que testifica mesmo, que comprova, que torna inquestionável e permanente no coração dos nossos filhos. O que nós estamos escrevendo no coração dos nossos filhos? O que eles estão recebendo da nossa parte, o que nós estamos transmitindo aos nossos filhos e que eles vão transmitir como herança para os seus filhos e netos e assim por diante. Como que está sendo escrito aí o nosso testamento, o nosso testemunho no coração de cada filho nosso, né? Independente aí da idade, de quantos filhos você tem, perceba no coração de cada filho como que você está escrevendo, o que você está escrevendo, o que ele está guardando ali como um documento inquestionável e que ninguém vai tirar dele, isso que você está marcando, né, na vida dele. Até eu lembrei agora, para os que estavam fazendo o curso, nós fizemos uma dinâmica, colocamos ali 2 corações, né, e aí nós escrevemos memórias que nós tivemos com os nossos pais, positivas e negativas. Num coração eram memórias positivas, no outro eram negativas. E graças a Deus naquele dia tivemos, né, mais memórias positivas dos nossos pais que marcaram as nossas vidas e que nós se lembramos e trazemos isso e contamos para os nossos filhos e contamos naquela noite ali alguns, né? Mas teve também algumas, até várias negativas. Então os nossos corações estão marcados, algumas positivas, algumas negativas dos nossos pais. Então que o nosso desejo, o nosso empenho seja marcar mais, é claro, não somos perfeitos, mas que no coração dos nossos filhos tenha mais aí as memórias positivas. Então nós precisamos nos conscientizar de que nós não somos perfeitos, e não é porque somos perfeitos ou não, eu não sou um pai perfeito, eu não sou uma mãe perfeita, então eu não vou nem perder tempo, eu vou trabalhar, vou dar de comer meu filho e que ele cresça com saúde, e tá bom, porque eu não sou um bom exemplo. Mas nós temos Jesus e nós estamos prosseguindo para esse alvo, né? Então nós precisamos buscar em Cristo, né, ali os princípios, a ajuda, para que nós sejamos bons pais. Em Filipenses 3:12 diz assim, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso, alcançado por Cristo Jesus. Então nós fomos alcançados com um grande propósito de alcançar os nossos filhos e os nossos netos e os nossos bisnetos. Então nós precisamos prosseguir para esse alvo, né? E claro, comunicar, falar para os nossos filhos que nós, claro, não somos perfeitos, mas que nós estamos prosseguindo para aquele que é perfeito. E quando nós falhamos, nós vamos nos arrepender e pedir perdão, né, para Deus e para os nossos filhos,
e nós dizemos, então nós vamos agora recomeçar, olhando novamente para o nosso alvo, que é Cristo Jesus. Então nós vamos sempre prosseguindo dessa forma, com o nosso papel de sermos pais, de sermos mães, né, que Deus nos deixou essa incumbência mesmo. Outra coisa, né, nós quando olhamos para essa questão do legado, nós poderemos nos sentir de repente satisfeitos ou decepcionados, né, como o exemplo que eu dei da dinâmica, né, como nós naquela noite tivemos essa experiência de expor ali num papel as nossas memórias, e eu falei assim, a primeira que veio aí na tua memória. Então se a primeira que veio foi uma memória ruim, é porque talvez tenha muitas memórias ruins deixadas pelos pais, heranças ruins espiritualmente falando, né, e se veio uma memória boa, é porque tem mais memórias boas, como é o meu caso, eu tenho memórias abençoadas mesmo dos meus pais na minha vida, né? Então, e qual que é o teu sentimento com relação a isso, com relação ao passado, a herança espiritual que você recebeu, que você teve dos teus pais? Você fica decepcionado quando você olha para trás ou você se alegra? De repente você pensa, eu não tenho nada para oferecer para os meus filhos porque eu tive uma péssima herança dos meus pais, né? Mas nós precisamos então, como eu já falei no início, olhar para Cristo, olhar para aquele que então é perfeito. Se eu não tive um bom pai, um bom exemplo de pai, eu tenho Deus, eu tenho Jesus que me leva ao coração de pai, ao coração do Deus Pai perfeito. E também eu tenho eu posso ter exemplos de pastores, líderes que eu vejo que são bons pais, e eu posso buscar neles então essa referência, né, de conseguir mesmo buscar ali conselhos, sabedoria, né, para que eu seja um bom pai, uma boa mãe para os meus filhos hoje, né? Então, essa semente que é Jesus Cristo está em nós, e nós temos tempo de fazer isso, né, executar essa tarefa mesmo recebida de Deus para nós, de nós sermos pais. Se eu tenho filhos, se você tem filhos, é porque você é capaz, é porque você pode sim ser um bom pai, ser uma boa mãe, se claro você buscar isso na fonte certa, que é Deus que te deu esse filho, e Ele vai com certeza te capacitar a cuidar dessa herança que Ele colocou na tua mão, que é o teu filho, a tua filha. Então nós precisamos concentrar esforços para isso. Olha o que diz ali em 2 Coríntios 12:14, eu gostaria que você acompanhasse comigo. Diz assim, agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez, e não lhes serei um peso, porque o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riqueza para os pais, mas os pais para os filhos. Então nós precisamos concentrar esforços mesmo nisso, como a Bíblia diz que nós, como pais, é que devemos deixar riquezas, né, para os nossos filhos. Em Provérbios 13:22 também diz assim, o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Então, que nós desejamos ser esse homem bom, essa mulher boa, esse pai bom, essa mãe boa que deixa herança para os filhos dos seus filhos. Que isso que nós estamos construindo agora na vida dos nossos filhos permaneça, e eles contem, né, e eles levem isso para as gerações futuras. Amém. Isso, queridos, né, num contexto de paternidade natural e também, né, de paternidade espiritual, né, como alguém que influencia outras pessoas que somos em Cristo, né? Você também está sendo convidado a ser um pai espiritual e deixar uma herança espiritual para aquelas pessoas que olham para você e têm você como referência, né, de filho de Deus, de servo de Deus. Amém? Quero ler para você um texto que está lá em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9, que vai mostrar aqui um legado de pai, né? Vai falar de Salomão e do seu pai Davi. O texto diz assim, e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o. Conhece quem? O Deus de teu pai. Davi está chamando a atenção de Salomão, dizendo para ele, olha para o teu pai, mas mais do que para o teu pai, olha para o Deus de teu pai, o Deus do qual o teu pai serviu, né? O texto continua dizendo assim, e serve-o com um coração perfeito, com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze
a obra e deu Davi a Salomão, e deu Davi. Isso quer dizer que Davi preparou algo, deixou algo nas mãos de Salomão, não apenas ordens, não apenas instruções, mas inclusive a questão, né, prática das coisas. Ele deixa ali, né, para Salomão construir esse altar, ele já deixa o projeto, ele já deixa grande parte da matéria-prima que seria necessário. Davi então deixa nas mãos de Salomão um legado completo. E diz ainda o texto: e deu Davi a Salomão seu filho a planta do alpendre com as suas casas e as suas tesourarias e os cenáculos e as suas recâmaras interiores, como também da casa do propiciatório, e também a planta de tudo quanto tinha em mente, a saber, dos átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas. Queridos, esse é o nosso alvo. Nós vamos ver que Davi não foi o pai perfeito, que ele inclusive teve, né, assim, muitas decepções com seus filhos, mas em relação a Deus, Davi foi, conforme a palavra de Deus diz, um homem segundo o coração de Deus. Um legado espiritual ele deixou para os seus filhos. Talvez o fato, né, desses filhos terem mães que não serviam a Deus tenha prejudicado esse legado que Davi deixou. Talvez os povos, a cultura, né, no qual esses filhos de Davi estavam mergulhados em meio ali, talvez tenham prejudicado eles de viverem o legado que Davi deixou. Mas como pai, servo de Deus, Davi foi um exemplo. Amém? O que constitui então um legado na prática? Como você vai deixar esse legado na prática? Um pai, o que um pai e uma mãe vai fazer para deixar um legado na prática para os seus filhos? Número 1, corrigir os passos, corrigir o caráter, corrigir os princípios, corrigir os valores, conscientizar os nossos filhos, deixar para eles uma missão. Não deixe eles escolherem agora, queridos. Talvez você tenha filhos pequenos, adolescentes, jovens que ainda não têm condições de fazer escolhas. Dirija ele nessas escolhas. Então, para quem quer deixar um legado para os seus filhos, precisa conduzir ele nas escolhas deles, deixar uma missão para eles. Dizer para eles: olha, Deus escolheu você para fazer isso. Deixe um sonho, leve eles a sonhar com o futuro, né? Deixe instrumentos para eles realizarem isso. Você já ensinou teu filho a orar, a ler a Bíblia, a estudar, a pregar, a falar de Jesus, a fazer boas obras. Isso é, na prática, instrumento para eles continuarem no seu futuro. Deixe motivações corretas, deixe ordenanças, deixe valores, princípios, ou seja, prepare-os para o futuro em Deus. Quando pensamos em herança, né, de forma natural pensamos numa casa, num carro, numa empresa, numa conta gorda no banco, né, como herança. E sabe o que acontece quando essa realidade vem à tona? Muitos filhos brigam porque querem a herança do seu pai ou da sua mãe. Mas será que os nossos filhos vão brigar pela nossa herança espiritual? Será que a nossa herança espiritual vai ser tão valiosa a ponto deles dizerem: eu quero continuar o que o meu pai começou, eu quero continuar o que a minha mãe deixou? Imagine essa realidade, querido. Nossos filhos dizendo: eu quero continuar, eu quero me apoderar, eu quero me apossar daquilo que meu pai e minha mãe começou, para mim continuar. Será então, querido, que essa pergunta ou essa resposta vai ser positiva? Veja que deixar um legado, deixar memórias boas para os nossos filhos é uma ordem de Deus. A palavra de Deus demonstra a importância do legado, pois muitas promessas de Deus são geracionais. Isso está dizendo que nós precisamos deixar de geração para geração, e o que determinaria a sua continuidade é a forma de servir a Deus deixada pelos pais. Sempre há uma condição. Deus fala: se você for fiel, o teu filho for fiel, o teu neto for fiel, eu permanecerei fiel de geração em geração. Salmo 78, do 1 ao 8, diz assim: escute a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Como que eles têm ouvido e sabido? Porque os pais têm contado. Não encobriremos aos seus filhos, né, mostrando à geração futura os louvores do Senhor. Por favor, queridos, não negligencie isso. Você precisa contar o que Deus já fez na tua vida, como Ele salvou você, como Ele resgatou você, quantas vezes Ele proveu algo na tua vida. Faça isso, por favor.
né? Assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o coração e cujo espírito não foi fiel com Deus. Nós precisamos tirar, né, esse legado muitas vezes pecaminoso que nós tivemos. No meu caso, no caso da Vilma, nós nos convertemos depois de nos casar. Então nós temos um legado espiritual do passado ruim. Eu preciso lançar fora esse legado do passado e construir um legado agora, construir um altar para a próxima geração. Amém? Amém. Então nós vamos ver agora aqui o testemunho de uma pessoa na Bíblia que recebeu um legado, que teve um bom legado espiritualmente falando, né, de sua mãe, de sua avó. 2 Timóteo 1, versículo 5, diz assim, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então Paulo estava ali conversando com Timóteo, né, e ele estava reconhecendo, né, que a fé que estava em Timóteo veio da avó, que também a mãe viveu essa mesma fé, e ali Timóteo estava, né, com essa fé ardente no coração dele, que ele recebeu como herança. Ele aprendeu ali com a avó, depois com a mãe, né? Então aqui a gente não vê, até inclusive não fala do pai, né? Eu não sei como que, se o pai dele era um homem de Deus também ou não, mas não fala. Então de repente você aí como mãe solteira, muitas vezes, né, pensando, será que eu vou dar conta, será que eu consigo? Prossiga para o alvo, para esse que é perfeito, olhando para Jesus. Ele vai sim te capacitar e você vai conseguir sim deixar uma boa herança para o seu filho, de forma que ele vai contar, né, a minha avó, a minha mãe, né, vai contar ali para os filhos, para os netos, a fé que ele teve, que ele recebeu, que ele aprendeu com você, mãe. Então, em 2 Timóteo também 3, agora vamos ler o 14 e o 15, diz assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem os tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, mais uma vez aqui uma conversa, e ele relembrando e falando, prossiga nisso, que desde meninice, desde criança, você tem essa palavra, né, da salvação, desta tua fé em Cristo Jesus. Avance e prossiga, né, desta forma. A gente vai ver agora em Gênesis 1, versículo 11 e o 12, diz assim, olha, e disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê frutos, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, e erva dando semente, conforme a sua espécie, a árvore frutífera cuja semente está nela, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Então ali, né, falando no natural, a forma que Deus fez, né, a árvore, ela tem a sua semente, o seu fruto. Então nós como pais precisamos pensar nisso, né, deixar para os nossos filhos, né, essa semente, esse fruto, né, mesmo quando nós não estivermos mais aqui. Nós precisamos preparar os nossos filhos para isso, conversar com eles, falar, um dia o papai e a mamãe não vão estar mais aqui, mas eu preciso que você se lembre disso que eu ensinei para você, eu preciso que você se lembre deste conselho e que você pratique esse conselho, que você ensine a mesma coisa para os seus filhos, porque isso é uma certeza, isso não é uma incerteza, é uma certeza, isso está escrito na palavra de Deus. Então se você praticar este princípio da palavra de Deus, você certamente vai colher frutos abençoados, né? Então nós temos que preparar os nossos filhos e descansar, que se nós fizermos isso, né, nós estamos plantando essa semente neles, e essa semente vai nascer e vai brotar e vai dar frutos. E mesmo quando nós não estivermos mais aqui, porque já partimos com o Senhor, né, a nossa semente vai ficar no coração deles e eles vão prosperar sim, né, em nome de Jesus. Então que seja esse o nosso alvo. E mesmo não dizendo quando eu partir, quando não estiver mais aqui, estiver com o Senhor, vamos ver que
na formação aí, né, do legado para os nossos filhos, não pode ter lugar mesmo o egoísmo, né? O legado é um projeto que exige que nós trabalhemos mais do que para as nossas próprias conveniências. É realmente formar Cristo ali na próxima geração, não desistir disso, entendendo que isso é um valor, é o maior valor que nós podemos deixar, é o maior e melhor ensinamento que nós podemos deixar para os nossos filhos, é que eles estejam com Jesus na vida deles. Em Gálatas 4:19 diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então é Paulo ali escrevendo aos Gálatas, e ele estava falando que contanto que Cristo seja formado em vocês, eu não ligo, eu não tenho problema que eu passe de novo, né, como que tendo dores de parto até que isso seja formado, né, Cristo seja formado em vocês. Então que esse seja também um dos nossos alvos, né? Eu não me importo, mesmo que eu esteja cansado, mesmo que eu pense, eu já falei, eu já ensinei, eu já repeti de novo e de novo, mas vamos lá, de novo e de novo, se for necessário, né? Nós vamos conversar, nós vamos falar de Jesus, né? Aí quem teve filhos de parto natural sabe a dor que é, né? A dor que a gente sente ali naquela hora de dar à luz aquele filho, mas nós não desistimos daquele filho que está prestes a vir ali, por causa da alegria de ter aquele bebê, aquela criança nos nossos braços, nos faz, né, suportar aquilo ali. Então, você que de repente já desistiu de um filho aí, né, você já achou que não tem mais jeito, volte a orar por ele, volte a jejuar por ele, volte a clamar por ele, a chorar por ele, porque vai valer a pena. E você que está nesse processo, prossiga, não desanime, não desista, continue formando, continue gerando Cristo na vida dos teus filhos, porque vai valer a pena. Quando você ver isso na vida deles, quando você ver o caráter de Cristo, quando você começar a ver as atitudes de Cristo, a imagem e a semelhança de Deus na vida dos teus filhos, a dor, o choro que você teve para que isso fosse construído vai ser esquecido pela alegria e a satisfação que você vai sentir em vê-los desta forma. Amém. Amém. Nós já estamos, né, nos dirigindo para o final dessa mensagem. Eu queria ler um último texto aqui de Êxodo, capítulo 16, versículo 32, que diz assim: E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado, encherás um homer dele e guardá-lo-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer nesse deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e põe nele um homer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor para guardá-lo para as vossas gerações. O que nós precisamos então, né, encerrar aqui dizendo para você que mais do que contar histórias, nós precisamos deixar fatos. Não é contar histórias de outras pessoas, contar histórias de outros irmãos crentes, dos tios, avós, irmão mais velho, etc. Nós precisamos contar, queridos, e mostrar para eles com atitudes, fatos. É o que Deus fez, é o que Moisés fez. Não simplesmente disse a Arão: conte às próximas gerações, mas ele disse: guarde um pouco, guarde um homer de maná, para que quando eles lá no futuro nem souberem, né, que isso aconteceu, você tenha como provar. Amém? Então o legado se constrói com fatos, não apenas com histórias. Amém? Queria que você fechasse os teus olhos. Nós vamos orar agora como pais, declarando em nome de Jesus que nós vamos sim cumprir a nossa missão. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, nessa noite, Pai, acenda de novo, Senhor, essa chama, Senhor, esse desejo, Pai, esse anseio por ver os nossos filhos formados em Ti, Pai, que eles não tenham dificuldades, Pai, de se lembrar que nós Te servimos, que nós Te adoramos, que nós tememos o Teu nome, que nós construímos altares, que nós, Senhor, vivemos para a honra e glória do Teu nome, Senhor, que quando, Senhor, Pai, se levantarem o mal, Pai, as pessoas, Pai, para questionarem a fé deles, Pai, eles tenham sim, Senhor, lembranças maravilhosas, Pai, que eles tenham sim, Senhor, altares
detalhes, Pai, para os quais eles olharão e se certificarão que o Senhor é real, que a vida dos pais que eles tiveram também, Senhor, foi real, o serviço, Pai, que os pais prestaram foi real. No nome de Jesus, Pai, nos dá força, sabedoria, Pai, nos dá fé, Senhor, ânimo, Pai, empolgação para viver essa realidade, para sermos instrumentos, Senhor, Pai, de ensino, Pai, de inspiração para os nossos filhos. Nós possamos ensiná-los através de exemplos, Pai, de conduta, de caráter, de princípios, de valores recebidos do Senhor. Que no nome de Jesus, todo o Senhor, o futuro dos nossos filhos seja abençoado. Amém e amém.